Olá a todos, prazer estar aqui nesse podcast com vocês. Meu nome é Fábio Stumpf, sou pastor aqui em Dallas, Texas, e autor do livro A Peça do Quebra-Cabeça. E hoje eu vou estar aqui conversando com meu amigo, pastor Ricardo Viegas. Pastor Ricardo é pastor do Ministério Azusa, no Rio de Janeiro, e a gente vai conversar um pouquinho sobre como foi implementar o programa discipulado lá na Igreja Ministerial Azusa e tudo que tem acontecido lá. Mas antes, queria apresentar para vocês o pastor Ricardo. Pastor Ricardo, seja muito bem-vindo. Muito bom estar com você aqui. É um prazer, uma honra estar aqui conversando com você, depois de tudo que Deus tem feito aí na sua vida. Se apresenta para o pessoal te conhecer um pouquinho mais e conhecer o Ministério Azusa. Oi, Fábio, tudo bom, querido? Prazer nosso também estar aqui, né, hoje, conversando um pouquinho, assim, algo que a gente ama, né, fazer, que é conversar, né, É essa comunicação, verdade. né? Então, sou pastor Ricardo Viegas, estou aqui na Igreja Ministerial Azusa, no Rio de Janeiro, coisa boa, numa área, né, de comunidade, tá? E que, assim, dominada, né, por coisas das trevas, né, mas é onde nós temos que estar, né? Então, estamos aqui e dando trabalho, né? Assim, fazendo aquele trabalho de pregar a palavra, ensinar a palavra, levar o evangelho a esse povo, né? Que tanto precisa. Então, nós estamos aqui para fazer o ID, né? O ID de Jesus. Amém. Amém. Você já é pastor. Antes do Ministério Azusa, você era pastor da Presbiteriana do Brasil, mas quantos anos de ministério você já tem, pastor? Eu fiz 24 anos de ministério, né? Passei Quase 7 boda anos, de prata. Quase boda de passei prata. Passei 7 anos na Igreja Presbiteriana do Brasil e aquela coisa, né, do chamado, do coração, do toque do Espírito Santo, dizendo, olha, vamos fazer outra coisa, vamos, né? E aí eu decidi sair, sabe? E estou aí com esse ministério há 17 anos, né? Ministério Ó, o Azusa. Ministério Azusa já tem 17 anos, passa muito É, rápido, sim, sim. muito rápido. Né? Você está na comunidade Vila Kennedy, né? Então, para quem Isso. conhece do Rio de Janeiro, né? A comunidade é uma comunidade que realmente precisa muito de ajuda, precisa muito do evangelho na comunidade. Eu acredito que vocês são um farol aí na Vila Kennedy, né? E tem uma história, né, Fábio? É, é, tem uma ligação muito grande, né, com os Estados Unidos, né, a fundação da Vila Kennedy, né, tem uma história, né, da Aliança do Progresso, né, lá no governo Kennedy, que foi que ajudou aí a implantação da Vila Kennedy, né, no governo Lacerda, no ano de 1964, né, então fez 60 anos agora, tá? E é interessante a ligação, né? Eu nasci em 1964, também vou fazer agora esse mês 60. Olha, né? E tem assim, né? É, Uma marca daqui foi o presente dado pela família Kennedy, que é a réplica, né, da Estátua da Liberdade, que fica bem no centro da Vila Kennedy, na Praça Miami. Então, hoje no mundo, né, tem duas dessas réplicas, que é a réplica da original, né, de Nova York. Então, uma está aqui, tá? E a outra está na França. Então, são as duas originais, né? Então, tem algo muito histórico nisso, né? e profético também, né? Eu acredito Sim, que sim, tem uma ligação dos Estados Unidos com a Vila Kennedy aí, desde a fundação, e que Deus ainda vai utilizar essa ligação para muitas coisas. eu creio, eu creio. Amém. E assim, né, a gente vai conversando e vai lembrando, né? Então, a gente já conseguiu, né, colocar nome numa praça que tem em frente, que é Praça, ela não tinha um nome, ela era conhecida por um nome feio, né? E a gente conseguiu colocar o nome. Hoje a praça se chama Pastor, né, William Seymour, que tem a ver com o avivamento, né? O avivamento. E conseguimos colocar no calendário oficial do Rio de Janeiro, né, do município do Rio de Janeiro, o dia do avivamento da Rua Azusa. Então, dia 14 de abril, todo 14 de abril, nós comemoramos o dia do avivamento oficialmente registrado, né, nos anais aí do nosso município. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E acho que vai muito além disso, né? Muita coisa que Deus tem feito, ainda vai fazer aí. Pastor Lester, para quem não conhece, também é um americano que tem conexão direta aí com o Ministério Azusa. E para a gente começar a falar um pouquinho da peça do quebra-cabeça. Eita! Para a gente vai começar a falar um pouquinho da peça do quebra-cabeça, né? Como é que foi implementar esse discipulado, né? Eu sei que a gente já se conhece há muitos anos, então meio que café com leite, né? Essa pergunta, Uhum. mas eu sei também que você é um pastor guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então, o que motivou você a implementar um programa de discipulado no Ministério Azusa? Então, pastor,
quando nós estávamos conversando, né, há um tempo aí atrás, que você pontuou, né, que você estava fazendo, né, criando aí, né, esse livro, né, e eu falei, opa, peraí, tem algo aí. Então, o que que acontece? A gente, como você perguntou, quantos anos nós temos? 17 anos, né, de Ministério Azusa, e faltava alguma coisa, tá? E esse faltar, a gente trabalha, a gente pega material aqui, pega material ali, tenta formar algo, mas não prosseguia, porque eu vi que faltava alguma coisa, tá? E quando você compartilhou comigo e estava nascendo isso, tá? Veio aquela palavra rema no meu coração, né? De confirmação. Não é somente um material, porque o material eu venho pegando, né? Direto. Mas o que que veio direto no meu coração quando você compartilhou comigo? É, esse livro já vinha com unção, mesmo antes de estar sendo escrito, entendeu? Então, Amém. veio a palavra rema, né, da confirmação, né, e veio essa questão da unção naquilo que está sendo trazido, um alinhamento com aquilo que a gente crê. Então, assim, isso para mim foi bem claro, tanto é que eu não tive dúvida, né? E você acho que você vai lembrar disso, né? Eu não Com tive certeza dúvida. lembro. Eu falei para você, não, Fábio, pode prosseguir, porque isso está vindo do coração do Pai, né? Amém. Então, essa Amém. que foi a minha decisão aqui de estar implantando esse trabalho né, do discipulado. E é interessante você falando, eu me lembro, né, muitas pessoas nem sabem que eu não comento isso para todo mundo, mas eu lembro uma madrugada, por de 3:30 da manhã, eu despertar assim com uma angústia no coração, e eu sei que quando eu tô com essa angústia no coração, normalmente é para orar por alguma coisa, interceder por alguém, e eu Uhum. comecei a orar na minha cama, e não passava essa angústia, e aí eu fui para a sala aqui do meu apartamento, e continuei orando, e isso foi horas, até 7:30 da manhã, e foi quando eu senti no meu coração, você vai para o computador e escreve algumas coisas. E eu comecei a escrever algumas frases, e são justamente as frases que deram origem a esse programa de discipulado, né? Eu lembro claramente assim, o senhor falando comigo que eu ia escrever um livro a respeito disso, porque não era nem o meu objetivo. Eu nunca tinha parado para pensar em escrever um livro sobre discipulado. Eu tinha desejo de escrever livro, mas não sobre isso, né? E Deus tem colocado muito no meu coração, pastor, a questão de resgatar realmente aquilo que você está falando, né? Ide e fazer discípulos, né? Resgatar o ide, porque não há problema muitas igrejas terem N atividades na igreja, ter trabalhos com casais, com jovens, com adolescentes, com crianças, voluntários. Eu acho que tudo isso acrescenta aquilo que o Senhor falou para nós fazermos. Mas a gente não pode perder a essência do Evangelho, que é justamente o ide e fazer discípulos. Né? Então, muitas vezes a gente vê muitas igrejas que no processo, o discipulado, porque dá trabalho, né? Discipulado não é algo que você vê o resultado da noite para o dia, talvez, ou uma fórmula de 3 minutos e está pronto, né? Dá trabalho. Então, a gente tem visto muitas igrejas deixarem de trabalhar o discipulado efetivamente nas igrejas. E isso gera uma série de consequências. Né? Igrejas que param de crescer, igrejas que a membresia é rasa na fé, porque tem pouco conhecimento da palavra de Deus. Né? Então, de fato, assim, isso alegra muito o meu coração. Agora, quando você for implementar, eu lembro que a gente conversou que podia se fazer através de classes, né? O material foi desenvolvido para ser implementado através de classes, pequenos grupos ou até discipulado um a um. E você decidiu trabalhar com os pequenos grupos aí na igreja e utilizar esse material como material de acompanhamento durante as 10 semanas do programa discipulado. Por que você escolheu trabalhar nos pequenos grupos, pastor Ricardo? Fábio, assim, o importante é a gente implantar, tá? E cada local, né, vai ver as características da onde cada um, né, tá ali trabalhando. Então, assim, quando a primeira visão, né, que a gente tem é a liderança, o envolvimento da liderança com isso, tá? Então, o que me veio primeiro foi essa questão de abranger toda a liderança, né, de uma forma aqueles, né, que queriam, que entenderam, porque nem sempre todos na liderança estão assim focados, né, com aquilo que a gente, né, vê que esse é o passo, tá? Então foi aonde a gente pegou e graças a Deus assim a maioria da liderança abraçou, tá? Uns para discipular e outros para serem discipulados. Uns que, né, pensaram que estavam indo para ser discipulador, mas na realidade pela ação do Espírito, né, foi para ser discipulado. Então foi algo assim muito muito tremendo. Agora a escolha foi uma opção,
tá? A gente não precisa estar assim, amarrado com a forma, entendeu? Pode ser num grupo pequeno, pode ser numa escola dominical, pode ser um a um, tudo vai depender, a gente tem que sempre estar aberto assim, como é que eu posso levar isso ao outro, tá? Então, às vezes vai acontecer, eu só posso no meu horário de almoço lá no meu trabalho, enfim, né? Nós temos que estar disponíveis e à disposição para fazer isso. A gente não pode só ter a conscientização de que o livro veio através de uma palavra rema, que o livro veio com unção, mas nós precisamos estar disponíveis à disposição para fazer isso acontecer, entendeu? Então, a É, palavra de Deus é sem obras, né? Sem ação, sem agir, vai valer de nada, é morta. Então, a gente precisa disso. Então, a escolha, tá? Foi a melhor forma da gente alcançar mais rápido, mas de uma forma de qualidade, entendeu? Porque às vezes fala, o mais rápido, então, era juntar todo mundo e fazer. Pode se pensar desse jeito, mas você tem que pensar na qualidade do desenvolvimento, tá, do trabalho. Então, e nesse aí, primeiro momento, foi o que nós fizemos. e foi interessante, assim, o que eu achei que foi muito produtivo na implementação na tua igreja, foi você colocar todo mundo para fazer, porque às vezes as pessoas têm aquele preconceito assim, eu já tenho muitos anos de igreja e eu não preciso participar de um programa de discipulado. Eu já Uhum. fui discipulado no passado, né? Mas às vezes esse discipulado que aconteceu não foi um discipulado com um modelo de processo, né? A pessoa andou próximo de uma pessoa durante um tempo. E não que isso não funcione, mas de repente o tempo que se perde para discipular uma pessoa andando lado a lado, ele pode ser encurtado e muito quando você tem um programa que foi definido, como nesse caso tem 10 semanas, e 10 semanas toca nos principais pilares. Eu achei muito, muito bacana isso. E também o que você comentou que aconteceu, né? Teve pessoas, não, eu já conheço muito de Bíblia, eu vou ser discipulador. Mas não, inverteu a posição, sentou como Sim, discípulo e aprendeu sim, muito também, né? sim, sim. Foi algo assim marcante, entendeu, Fábio? Foi algo assim que a gente percebeu, e aí isso pontua, né, algo, né? Quando as pessoas pensam que estão prontos, mas na realidade está faltando alguma coisa. Dentro quando eu trouxe, né, a ideia da peça, né, do quebra-cabeça, a primeira coisa que eu fui questionado foi, poxa, mas nós já tivemos um curso discipulado, né? É igual, não é? Eu falei, é diferente, né? É diferente em que sentido? Conteúdo pode ser até parecido, mas tem um ingrediente que está muito mais além. E também o momento da gente, do entendimento daquilo que a gente quer como um discipulado, entendeu? Sim. Então, isso fez diferença, foi a primeira coisa que um dos meus líderes, né, mais chegados, foi a primeira coisa que ele falou e perguntou, entendeu? Então, assim, e assim, e a gente, nós, né, como liderança, a gente tem que saber entender, porque tem fundamento a pergunta dele, claro, Sim, tá? sim. Então, agora a gente tem que pegar e trazer aquilo, né, que a gente está vivenciando, aquilo que a gente está sentindo naquele momento, né, e como foi o processo, esse processo que eu expliquei, né, que eu falei, né, de como a gente conversou antes mesmo do livro nascer. Então, tudo isso tem um impacto, faz uma diferença muito grande. Amém, amém. E agora você já está, assim, terminou agora um ciclo, né? O que você lembra assim, de testemunhos, talvez um ou dois, que você pudesse compartilhar? Não Uhum. precisa dizer a pessoa e tal, mas que você fala que eu pude ver diferença nessa pessoa ou em outra pessoa. O que você pôde perceber de diferença na tua igreja a partir do teu povo participar do discipulado? Fábio, assim, acho que uma das coisas principais foi justamente essa coisa da pessoa que achava que não tinha condição de discipular, né, a uma determinada pessoa que conhecia, entre aspas, vamos dizer assim, né, mais Bíblia do que ela, né? Então, assim, isso foi algo que trouxe uma mudança na vida dessa pessoa, tanto do discipulador, né, quanto a que estava sendo discipulada, entendeu? Então, essa mudança da criação de alguma barreira, isso foi algo que quebrou, sabe? Então, quando você se dispõe para fazer, o Espírito Santo de Deus ele vem e conduz, tá? E conduz. E isso foi um ponto marcante, né? Eu estou falando de duas pessoas, tá? Uhum. E uma outra coisa também que ficou marcante, e é interessante, né? Isso, Fábio, porque foi algo que pontuou muito, foi quando o entendimento de Deus como Pai, tá? Numa das lições. E, rapaz, a gente fica assim, como assim, né? As pessoas tanto tempo na igreja,
e não tinham isso, e isso para nós pastores, né, é algo ruim, né, vamos dizer assim, entre aspas, porque como assim? A gente fala tanto do pai, a gente fala tanto desse pai amoroso que cuida, né? Aí a pessoa foi mais impactada porque não via, né, Deus, né, assim como esse pai pessoal. Eu falei, gente, olha que coisa tremenda. Por isso que eu bato nessa tecla, Fábio. A palavra rema, que veio esse livro, e a unção. Aí é onde faz, Aleluia. vem o quebrar, né, das coisas. Então, foram essas duas coisas que mais eu vi assim, de mudança, né, nesse primeiro, né, programa aí. Essa primeira turma, né, Isso vamos é dizer. o primeiro ciclo, é verdade. E é interessante que uma vez eu fui questionado por um pastor, assim, ele questionou com um coração bom mesmo, não foi num confronto ruim, não. Ele falou: mas é possível discipular uma pessoa em 10 semanas? Será que. Porque o propósito do livro é que, ao final de 10 semanas, essa pessoa que foi o discípulo, se ele implementar todas as atividades, se ele fizer todas as mudanças que o livro propõe na vida dele, ele vai estar apto a ser um discipulador. E aí esse pastor me questionou: poxa, será que em 10 semanas a pessoa vai estar pronta para ser um discipulador? Aí eu respondi a ele: rapaz, se a gente olhar naturalmente, talvez não. Mas também, se a gente olhar naturalmente, talvez nenhum de nós estejamos prontos ainda, né? Porque cada Uhum. dia a gente está crescendo em fé. Agora, o interessante é que o livro ele foi planejado, essas 10 lições, elas são separadas em 3 partes, né? A primeira parte, né, conhecendo a Deus e a sua essência, aonde você falou da lição 3, né, que é desenvolvendo a mentalidade de filho. Eu gosto muito dessa lição, ela fala muito ao meu coração. Eu gosto de todas, né? Eu sou o pai da criança, não tem como falar que eu Boa. não gosto, né? Mas realmente essa desenvolver uma mentalidade de filho, né? Você transformar a sua mente a ponto de enxergar Deus como seu pai, de fato, e você sendo filho, merecedor do pai que você tem, né? E que Sim. esse merecimento não é pelo seu passado, né, ou pelas suas obras, né, mas por aquilo que Jesus fez na cruz. E eu acho que esse é o grande desafio que está envolvido em todo o livro. Né? Todo livro, eu tive cuidado ao estar escrevendo, de não querer ser juiz sobre a vida de ninguém. Ou você pode fazer isso ou você não pode fazer isso. Eu acredito que esse não é o lugar do cristão, né, de ser um juiz. Mas o lugar do discipulador é aproximar as pessoas, os discípulos de Cristo. Né? Então, quanto mais a pessoa está próxima de Cristo, mais ela vai fazer escolhas parecidas com o Pai. Então, a gente Sim. trabalha muito isso no livro. Né? Na parte 1 é se conhecendo a Deus, na sua essência. A parte 2 é o processo de transformação. E aí a pessoa tem acesso ao Espírito Santo, tem um conhecimento profundo do Espírito Santo, e até chegar na parte 3, que é se tornar um discipulador. E a gente tem 2 lições falando sobre isso. Muito bom, fico muito feliz, Ricardo, pastor Ricardo, a respeito disso. Né? E agora que você terminou, né, você terminou o primeiro ciclo, eu inclusive vi as fotos na internet e você me mandou também, postei no nosso Instagram as Você fotos viu a da alegria, né? formatura, Alegria a alegria descontratada. das pessoas. Inclusive, minha esposa, Paula, ela até comentou, né, como que as pessoas ficam felizes recebendo um certificado, né? Eu falei, Uhum. a questão não é o certificado, a questão é a pessoa se permitir começar algo e chegar ao final do que ela se propôs a fazer, né? Isso que eu acho que é vitorioso, né? A gente começar Sim. algo e terminar algo. Né? E Mas assim, o que você... e a gente assim, Pode Fábio, falar. é, a gente tem que perceber que mesmo depois, né, disso, tem pessoas que vão andar mais rápido e tem outras que não, entendeu? Então, nós é que temos que perceber isso. Nem todos vão ser discipuladores, tá? Mas vão ser grandes semeadores da palavra, entendeu? Uhum. Então, acho que tudo tá bem assim, indo, né, numa direção de alinhamento, entendeu? Então, a gente está percebendo isso. Pessoas que fizeram e querem mais, querem aprender mais, né? Então, as sementes estão sendo plantadas, entendeu? Isso é uma outra questão, né? Aguça o desejo da pessoa de conhecer mais o Senhor. Né? O livro ele Sim, não tem de maneira nenhuma o objetivo de substituir a Bíblia, até porque grande parte do livro é Bíblia. Mais de 50% do livro são explicações em cima de versículos bíblicos e trazendo transparência e clareza, né, à luz da palavra de Deus. Mas o mais importante é desenvolver na pessoa, né, no discípulo, o hábito de estudar a palavra, de oração, de comunhão com Deus e de servir ao Senhor com seus dons e talentos. Né? Então, a gente, amém. durante o livro, a gente fala sobre isso, né? Sobre as pessoas poderem fazer o teste que existe dentro do livro para conhecer os seus dons e talentos. E esse teste tem online também, qualquer pessoa pode acessar aí o site e fazer o teste. E aí você começa a conhecer dons e talentos que nos diferem, mas que nos completam como corpo de Cristo também, né?
Tem pessoas que vão fazer, como você falou, e vão querer fazer de novo. Eu tenho outras igrejas que as pessoas... Sim. Eu fiz, agora eu quero fazer mais uma, que eu quero depois me tornar um discipulador melhor, mas eu quero fazer de novo. Então, é igual a Bíblia. Não é porque eu li a Bíblia Isso uma está vez acontecendo que eu aqui não vou ler também. de novo, né? É isso aí. Isso aí. Eu vou estar lendo sempre, né? Tem uma igreja também que a gente está implementando e eu achei muito interessante o que eles fizeram, que é o final do ciclo. Eles passaram agora a ter uma classe, né? Um small group, um pequeno grupo, aqui nos Estados Unidos fala small group, né? Mas um pequeno grupo para que todos as pessoas que vão chegando à igreja, os novos convertidos, pessoas que vêm de outras denominações para a igreja, passem por esse Sim, grupo, por esse small é isso group, aí. para quê? Para que elas se alinhem e a gente possa tirar alguns carrapichos, né, que você vai Uhum, pegando no meio da tua estrada. Né? Você escuta, de repente, uma uhum. pessoa explicar de um jeito, outra pessoa explicar de outro, então você consegue alinhar isso à luz da palavra de Deus. Né? Amém. Muito, muito bom, Ricardo, muito bom estar com você aqui. Que mensagem você deixaria, agora, para a gente terminando já, que mensagem que você deixaria para um pastor que, por acaso, estava nos ouvindo aqui, nos assistindo, e ficou interessado em implementar um programa discipulado em sua igreja? Hum. Se ele escutou desde o início, né, não precisa nem uma mensagem, né, já está a mensagem. É, é simples, Fábio. O principal é esse alinhamento, tá? Vale a pena fazer qualquer, aí, vamos dizer, se a pessoa já tem o discipulado na sua igreja, né, como eu tive conversando com um pastor, mas peguei e dei o livro para ele. Por quê? É aquilo que eu falei, há um diferencial, sabe? Quando isso chegar na mão, né, do pastor, ele vai, algo do Espírito Santo vai falar no coração dele, assim como falou no meu desde o início. Opa, peraí, eu já tenho material, mas tem alguma coisa aqui diferente. E esse diferente é que vai fazer a diferença. Então, eu Amém. falo aí para os colegas, pastores, líderes, né, não querendo de forma nenhuma anular qualquer tipo de processo discipulado, né, da igreja, tá? Mas olhe com carinho esse material e faça. Sinta-se desafiado a fazer, porque eu creio que algo vai mudar de direcionamentos, né, daquilo que muitas vezes a gente está precisando. Então, algo vai mudar. Então, a minha palavra aqui para os meus colegas, né, faça. Faça porque tem um diferencial, tá certo? É isso aí que eu deixaria, Amém. Amém. porque é uma coisa que, como veio algo direto, né, do coração do pai. Aí eu estava numa reunião, Fábio, essa semana, né, falando do café da manhã, uma cruzada que nós vamos fazer em março, aí com os pastores, né, e eu falando aquilo ali empolgado e falando para eles, né, do que Deus está fazendo desse alinhamento das pessoas de fora, tendo palavra de Deus para a Vila Kennedy, entendeu? Então, eu falei, como é que foi isso? Um amigo meu lá em Portugal, né, numa programação, ele é daqui, ele estava lá, ligou para mim, lembra disso? Que foi no dia do discipulado, né? Ele estava falando de alinhamento. Aí ele lá fala assim, pastor, meu coração está aqui queimando pelo Senhor, pela Vila Kennedy, lá em Portugal. Daqui a pouco o pastor Lester, que está lá nos Estados Unidos, tem uma palavra, tá? Poxa, pô, Deus está falando comigo aqui algo que não vai ser em Juiz de Fora, vai iniciar por Vila Kennedy, né? Então, aí nessa reunião com os pastores, almoçando com eles, e aí um pastor que estava do meu lado falou assim, pastor, é, tá, dá um tempinho para a gente pegar essa sua motivação aí, essa. Aí eu falei assim para ele, não, aqui, querido, já estou do teu lado, vai pegar, né? Então é justamente isso aí, vai pegar, sabe? Vai Amém. Amém. acontecer. Então a mesma coisa que aconteceu comigo, sabe? Dessa coisa da palavra rema, da unção, né, do livro da peça do quebra-cabeça, vai pegar também nesses, né, que a gente está aí falando, né? Faça, tá bom, Fábio? Amém, amém. Eu creio nesse resgate, né, de Mateus 28. Né? Eu creio de Uhum. realmente esse resgate do ID, fazer discípulos. E para quem está nos ouvindo e quiser mais informações, a gente tem um site. Você pode entrar na bio aqui, tem lá, ou acessar direto www.thepuzzlepiece.org/br. Esse livro eu falo que sempre que é um livro missionário, né? Não porque eu sou missionário aqui nos Estados Unidos, mas porque é um livro que cada livro que a gente comercializa, outra cópia dele é enviado para missões, para pessoas que talvez precisam ser discipuladas, mas não têm condições de pagar o investimento de um livro. Então é um livro missionário. Hoje ele está presente, você tem versões dele em português, você tem versões dele em espanhol, e agora a gente está lançando já está pronto, está na edição já da gráfica, em inglês também. Então eu creio, eu tenho a promessa do Senhor a respeito das línguas desse livro, né, que ele vai estar em vários idiomas,
e Deus tem feito, e eu espero que Ele faça também na sua igreja, na sua vida e na vida dos membros da sua igreja. Pastor Ricardo, mais uma vez, muito, muito obrigado pela sua Ah, confiança, pelo carinho, pela amizade, e não podia ser diferente começar esse podcast aqui com você. Saiba disso que a gente tem um grande carinho aí por você, pelo Ministério Azusa. Não é um avivamento de 64 anos atrás, é um avivamento que está presente até hoje. Essa igreja é extremamente avivada e vai avivar Vila Kennedy, em nome de Jesus. amém, amém, amém. Estamos aqui, Faz uma Fábio. oração para a gente terminar aí, pastor. Faz uma oração por nós, para Antes dessa quem oração, está Fábio, ouvindo. deixa eu só pontuar para você. Eu estou conversando com o pessoal lá do Desafio Jovem Ebenezer, né, que é uma casa de recuperação lá em Seropédica, né, para a gente implantar, tá, o Amém. programa, tá bom? Então, estou conversando com eles para ver se a gente começa, né, com a liderança lá, e aí a liderança depois dá continuidade com os internos, né? Uma casa grande, né? Uma casa que tem sempre mais de 100 pessoas, né, ali sendo cuidadas. Então, a gente tem essa ligação até pela área, né, onde nós estamos aqui, sempre tem gente precisando desse acolhimento, né, de internação. Né? Graças a Deus a gente tem conseguido aí resgatar, né, algumas vidas, né? Então, Amém, amém. já esteja aí orando por isso também, tá bom? Conhecereis a verdade vos libertará. Vamos mandar livros para lá, com certeza. Vai ser uma Amém. honra estar ajudando lá a Casa de Recuperação Benéfica, mandando livros do Peça do Quebra-Cabeças lá. Né? Esse é o objetivo, né? Ajudar pessoas a crescerem mesmo, se aproximar mais do Senhor, né? E com isso fazer as decisões conforme o Senhor planejou para a nossa vida. O nosso manual está pronto, né? Só Amém. basta a gente ler o manual. Ninguém gosta de manual, nem de televisão, quanto mais o manual do ser humano, né? Então, ora por nós, pastor. Faz uma oração aí pelo quem Bom, está nos Fábio, ouvindo. vamos orar então, gente. Pai, obrigado a Deus por essa grande oportunidade, ó Pai, que tu nos dá de estarmos aqui nesse momento tão especial. Ó Deus, especial porque o teu Espírito Santo está presente nessa conversa, especial porque foi tu mesmo que providenciaste esse momento. Senhor, em nome de Amém, Jesus, Senhor. Pai, que nós possamos ser canais, instrumentos nas tuas mãos para levar, ó Amém. Deus, o conhecimento da tua palavra de uma forma simples e mais diferenciada. Uma palavra, Deus, que vai alcançar os corações, uma palavra que vai, através da unção, quebrar pesos, julgos, ó Deus, tudo aquilo que possa estar impedindo de progressão dessas vidas, Pai, porque nós cremos, Senhor, que a tua palavra nos leva para nós estarmos caminhando, andando, Amém, Senhor. sempre algo de ação, Pai. E muitas vezes as pessoas estão paralisadas. E eu creio em nome de Jesus que, através desse programa de discipulado, pessoas vão ser despertadas, Pai, para a honra e a glória Amém. do teu nome. Muito obrigado, Senhor, que tu Amém, Senhor. estejas abençoando as nossas vidas, abençoando cada um que vai estar nos ouvindo, Senhor, com algo especial vindo dos altos céus para cada coração. Em nome de Jesus. Que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, amém, Amém. amém. Toda Amém. honra, toda glória, todo louvor a Deus. Muito obrigado, meu amigo.